Ei, gente, esse bate-papo tá pegando um fogo. Rodriguinho tá descobrindo as verdades, descobrindo que Davi não tava tão errado assim como ele achava. E mesmo assim ele se recusa a acreditar. Gente. Deu uma de Luigi no bate-papo. Ele vendo a conversa como realmente foi, Davi não falou nada de VIP, nem de camarote nenhum. Não falou nada de camarote nenhum. Ele via aquilo e não acreditava. E falava que era montagem. Quem Davi falou sim mal do camarote. Mesmo ele vendo o VAR de verdade. Para vocês que não estão entendendo, eu vou explicar para vocês. Acontece que Bin inventou uma fic muito grande dizendo que Davi falou que quer todos os camarotes fora, que ele vota tá contra todos os camarotes. Foi aí que começou, né, a revolta dos camarotes contra Davi. E aí, então, o Rodriguinho até citou sobre isso lá, né? Ele estava indignado, sabendo que Davi é favorito, não acreditava que o Brasil poderia torcer por um tipo de pessoa escrota que nem Davi, sem educação nenhuma, e aí não entendia isso do Brasil, ficou indignado mesmo. E aí, o que é que acontece? Vendo isso acontecendo, os entrevistadores Thaís e Ed falaram que ele tinha que aceitar, né, que era a opinião do Brasil. E que também não era só o Brasil que... O Brasil não estava errado. Porque o elenco perseguiu muito o Davi. Aí então eles falaram que Davi, o Rodrigo então falou que Davi fez por merecer, né? Que ele foi muito escroto, foi pra cima, começou a perseguir todos os camarotes primeiro. Pô, o moleque chega na segunda semana tá dizendo que queria que todos os camarotes fossem embora. Pô, aquela história lá que o Bin contou, que ele queria que todos os camarotes fossem embora, queria que dizendo que nenhum camarote merece ganhar o prêmio, super arrogantes. Como é que vocês torcem esse tipo de pessoa? Ele indignado com isso. Aí então, Ed falou que eles tinham um VAR sobre esse vídeo. Se ele quisesse, eles mostravam. E aí Rodrigo falou assim, eu quero ver. Quero ver. Mesmo vocês sabendo disso, vocês gostam de Davi. Daí então, foi então mostrado o VAR de Davi bebendo, né? Ele tava se bebendo, e aí ele tava conversando com o Buda, e aí depois Bin chega, né? E aí Davi tava falando que queria que pessoas humildes ganhassem o jogo. E pessoas assim, velho, se eu saísse e tivesse que voltar lá e tivesse que escolher, eu preferia que pessoas que realmente precisassem do prêmio ganhassem o jogo. Pessoas que ganhassem o prêmio. Aí Bin chega e fala assim, mas aí você tá jogando contra mim. E aí Davi falou, olha o que eu tô falando. Eu queria que pessoas humildes ganhassem o jogo, pessoas que realmente precisam do jogo, do prêmio. E aí Bin fala, eu preciso do prêmio. Aí Davi falou, então você é essas pessoas, você é essa pessoa. Aí Bin fala, entendi. Aí depois dá um pulinho no vídeo e aí mostra Davi falando que se tivesse que escolher, se fosse eu, na minha opinião, se eu tivesse que escolher entre você, e aponta pra Buda, né? E Vanessa, eu votaria pra Vanessa, pra você ficar, porque você realmente precisa do prêmio. Aí Bin fala que entendeu. Aí então acaba o vídeo e Rodrigo fica chocado com o que escutou e falou: não, vocês estão editando, vocês não estão mostrando a verdade, porque ele falou assim, camarote. Tem alguma. O Bin falou pra mim que ele falou que não queria que os camarotes ganhassem o prêmio, que queria votar em todos os camarotes. Mostra o vídeo de que isso aconteceu. Aí Ed olhou pra Thaís olhou pra Ed assim e falou assim: não tem um vídeo de Davi falando isso, não. Não tem. Aí Rodrigo ficou calado assim, meio sem graça, né? E falou assim, não, vocês estão protegendo Davi. Aí ele entrou numa noia que a produção tava protegendo Davi, escondendo o vídeo que Davi falava que queria que os camarotes saíssem, que ele não gostava de camarote e que camarote não merecia o prêmio. Né? Ele achava que tinha essa frase de Davi falando isso. Porque Bin falou pra ele e ele acredita, né? Ele acredita assim, não, a produção tá escondendo isso, que o vídeo é mentiroso. Aí Ed falou que dá pra ver claramente que nesse vídeo aí, Davi não fala, não cita nenhum momento camarote, né? Então, era esse vídeo aí que Bin tava falando. E aí Rodrigo fala que eles estavam escondendo o verdadeiro vídeo e que a produção tava passando pano pros erros de Davi, que agora entende porque Davi é favorito e que o público tá sendo feito de bobo, né? O público está sendo feito de besta e que está claramente escondendo as coisas. Ele não acreditava, gente. Simplesmente ele não conseguia entrar na mente dele que Davi talvez nunca tenha dito camarote. Falou assim que queria que pessoas humildes vencessem. E no vídeo ele deixa claro, quando o Bin fala que ele é esse tipo de pessoa que precisa do prêmio, ele fala, então você é esse tipo de pessoa, mesmo o Bin sendo camarote, então é impossível. Davi, ele
Então, gente, ele não consegue acreditar, não consegue aceitar. Não consegue aceitar, porque no vídeo dele ficou muito claro, né? Ele viu que no vídeo, Davi deixa claro pra mim que ele também é esse tipo de pessoa que pode ganhar o jogo, porque ele fala que pessoas humildes, ele quer que pessoas humildes ganhem o prêmio, pessoas humildes. Então ele deixou evidente isso. E aí quando o Bin fala, tá jogando contra mim, ele fala o que eu tô falando, pessoas que realmente precisam do prêmio. Aí Bin fala, eu preciso do prêmio. E Davi fala, então você é essas pessoas. Mesmo Bin sendo camarote, né? Então ele tá deixando claro que não tem nada contra pessoas que camarote. Ele só fala que quer pessoas que realmente precisam do prêmio. E aí Rodriguinho não conseguia, né? Ele achou, em vez de ele chegar e aceitar o que viu, ele não conseguia aceitar isso. Ele não conseguia ficar no mundo em que Davi talvez não estivesse tão errado assim. Em que Davi talvez não estivesse perseguindo vocês, camarotezinhos, sabe? Ele não conseguia ficar no mundo que isso poderia acontecer. E aí acontece o quê? Ele ficou indignado com a produção do programa. A culpa tem que ser de alguém, né, de Rodriguinho? Não tem como ser culpa sua. Você não pode ter errado, né? É os outros que errou, os outros que foi bobo, os outros que fizeram besteira. E aí o que acontece? A gente vendo tudo isso acontecendo, a gente vendo toda essa formação, vendo o Rodriguinho passando essa vergonha, a gente só tem noção melhor, né, que valeu a pena eliminá-lo, né? Mas agora é esperar a melhora dele, né, futuro, e que ele mostre que tá arrependido, que eu duvido que ele vai fazer, mas a gente espera sempre o melhor das pessoas, a melhora das pessoas. Esperamos aí, né, que com isso ele entenda melhor sobre o jogo. Ele também vai ver muita coisa aqui fora, né? Vai perceber muita coisa, muitos erros que eles tiveram. Vai perceber também que o jogo dele não tava tão legal assim como ele pensava. Vai perceber que essa história também de ficar ameaçando Davi e dar soco não tava legal, sabe? Tava chato isso, um pouco maçante. E aí esperamos aí que Rodriguinho consiga se achar. Mas foi interessante de ver, gente, a cara dele chocada vendo o VAR do vídeo do que realmente aconteceu. E sabendo que a situação não era como ele pensava, né? Foi muito interessante de ver. Ainda tem muita coisa também acontecendo. Fica aqui por dentro, né? Que eu vou trazer pra vocês a notícia. Tudo, né? A gente vai trazer aqui tudo. E aí a gente vai ter uma noção melhor do que realmente Rodriguinho pensa sobre o jogo, né? Rodriguinho tá sendo o maior bate-papo do eliminado, porque Rodriguinho, as reações de Rodriguinho, gente, tá demais.